Amém. Toda a glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a viagem do sertão. Nós vamos contar um pouquinho sobre a viagem. Vamos adorar a Deus por meio dessa viagem. E eu tenho uma palavra. Se der certo, eu ainda compartilho a palavra com a igreja. Se não der certo, nós vamos adorar a Deus pelo sertão e vamos ser, com certeza, ministrados pelo Espírito de Deus. Eu tenho falado aqui na igreja, nos cultos da noite, sobre dons espirituais. Fale comigo sobre dons espirituais. A Bíblia, nós estamos debaixo de uma palavra, que o Senhor nos entregou em Miqueias capítulo 12, versículo 2 e 3, Miqueias, vou abrir lá, capítulo 2, Miqueias, capítulo 2, versículo 12 e 13. Nós estamos debaixo dessa palavra. Acharam? Se você não achou, olha aí olha aqui no telão e acompanha aqui. O que está escrito? Essa palavra, nós estamos debaixo dessa palavra. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, polueis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles, vai adiante de nós, o que abre caminhos, Jesus, o Senhor Deus. E nós romperemos, entraremos pela porta, porque o Senhor vai abrir. Sairão por ela e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à sua frente. Nós estamos debaixo de uma palavra de romper. Fale comigo, romper. E uma das coisas que o Senhor tem me ministrado no meu coração, e eu tenho compartilhado com a igreja aqui nos domingos à noite, você que vem de manhã, venha de manhã, não tem problema, mas se você puder, pegue alguns estudos que eu fiz nos últimos domingos sobre dons. O Senhor tem nos falado sobre o poder que Ele nos entregou, que são os dons, e como Ele ministra a igreja por meio dos dons. Os dons é o equipamento que Deus nos deu para nós vencermos o mundo. Se você quer vencer no teu casamento, se você quer vencer na tua empresa, se você quer vencer na tua saúde, se você quer vencer em qualquer área da sua vida, e se você quer estar dentro de um propósito de Deus, você precisa entender sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, se você quiser ir abrindo os textos agora que eu vou falar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim. 1 Coríntios 12, 1, o apóstolo Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, o quê? Não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. E eu ministrei essa palavra aqui, quando Paulo fala assim, olha, com relação aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não passa pela cabeça do apóstolo Paulo que você vai ignorar os dons. Ele não está falando que você vai ignorar, que você não vai querer saber sobre os dons. Nem passa pela cabeça dele. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele ia olhar para você e ele ia dizer assim, eu tenho certeza que ele, que ela quer saber sobre os dons e está aprendendo sobre os dons. Isso é o que o apóstolo Paulo pensa. Quando você encontrar com ele no céu, você vai ver que era isso que ele pensava. Porque ele está escrevendo aqui para uma igreja onde os dons espirituais estavam se manifestando, explodindo. E ele agora vai pegar esses capítulos, capítulo 12, 13 e 14, para organizar os dons. Porque a igreja queria saber sobre os dons. Então não passa pelo coração do apóstolo Paulo, algo que o Espírito Santo deu para ele, não passa pelo coração dele, que nós não estejamos preocupados com o dom. O que pode estar acontecendo é que nós podemos ser ignorantes com relação ao dom, não ignorar os dons. E essa palavra quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso não saber tudo. Pode ser que eu não tenha a compreensão correta sobre os dons. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Talvez você não entenda direito sobre os dons. E nós começamos a falar sobre isso, sobre os dons, porque os dons, irmãos, o que Deus nos deu é o poder que Ele nos deu para nós vencermos o mundo, para nós vencermos Satanás, para nós vencermos as doenças, para nós vencermos as maldições, é por meio dos dons.
É o poder que Ele nos deu. Não tem outra forma. Eu sei que nós fomos, por causa de toda uma questão religiosa da nossa nação, nós muitas vezes esperamos que a pessoa que ore aqui na frente, ela nos entregue a bênção. E isso muitas vezes acontece. Isso muitas vezes nos acontece. Quem está orando nos abençoa. Mas o dom está sobre nós. E eu preciso entender que o homem de Deus aqui na frente, ele vai colocar a mão sobre mim, vai me abençoar, mas eu vou para minha casa, eu vou ficar a semana inteira em casa. E na sua casa você vai sentar, teu marido muitas vezes não é crente e está chegando com espíritos demoníacos. Muitas vezes a tua esposa é crente, mas ela assistiu alguma coisa na televisão e ela recebeu alguma informação demoníaca. Isso muda o humor dela, muda a vida dela, o sentimento dela para aquele momento de refeição. E você que casou para ter uma família abençoada, você começa a ver um monte de problema dentro da sua casa. E aí você vai esperar o quê? O próximo domingo para isso resolver? Não vai, né? Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar brigando a semana inteira. E depois vai vir para a igreja pedir ajuda. Só que você recebeu de Deus poder para fazer isso parar. Para você ser abençoado em tudo que você tem. Na tua vida de prosperidade e assim em todas as áreas. Deus nos deu isso. Só que nós, de forma religiosa, aprendemos o quê? Vamos para a igreja que no domingo eu vou receber algo para passar a semana. Só que durante a semana chega um monte de problemas. Nós sabemos que chegam. Então eu não posso ser ignorante com relação ao poder que Deus me deu. Eu preciso saber o que Deus me deu para que eu possa usar. Então eu vou usar agora o que nós vamos fazer aqui e vou usar a questão dos dons para que a gente possa glorificar o Senhor Jesus. Amém? Eu queria chamar aqui à frente todo mundo que foi para o sertão. Vem aqui para frente. Vamos subir aqui. Todos rapidamente, pessoal. Já tem que ser rápido. Por quê? Porque nós já são 19h27. Todos que foram para o sertão, podem subir. E eu vou tentar organizar uma coisa que eu entreguei. Eu tenho um pai espiritual que me ajuda sobre missões. E eu mandei para ele um relatório. Esse relatório aqui eu mandei para ele. 3 páginas de relatório. E eu peguei e imprimi esse relatório. E nessa noite nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês sobre o sertão. E eu vou falar sobre dons, vou falar sobre esse poder que Deus deu à igreja. Para nós podermos glorificar Jesus nesse momento. Amém? Amém? Amém, família? Então, não é somente um relatório, mas é uma forma de você ser abençoado. Pode juntar mais, pessoal. Junta. Isso, junta. Obrigado. Então, nós vamos ter um momento aqui de compartilhar. Eles também não sabem o que eles vão fazer. Eu mandei alguns recadinhos para eles. Quando eles receberam toda a organização, eu mandei para eles, mudei tudo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde vai. Não foi isso que vocês receberam? É assim que vai funcionar e vai dar certo. Se não der certo é porque ainda não terminou. E nós vamos ter um tempinho de compartilhar um pouquinho. Primeiro, eu vou falar para a cidade que nós fomos. Nós fomos para a cidade de Botuporã. Uma cidade que nós não sabíamos que nós íamos para lá. Renildo, Bispo Hernani, Renildo e Valéria foram para uma outra cidade, como nós compartilhamos a última vez, para ver uma outra cidade. Mas Deus não nos deu paz com relação àquela cidade. E nós começamos a orar. E aí o pastor Anésio, que é esse meu pai espiritual no sentido de missões, ele falou assim para mim, fala com o pastor tal. Eu liguei para esse pastor nos deu o telefone de um outro pastor, e assim as coisas começaram a acontecer, e o nosso coração começou a aquecer. Até que chegamos na cidade de Botuporã, 1.300 quilômetros daqui, muito perto da cidade de Lagoa Real, onde nós fizemos o nosso primeiro Impacto Sertão, e nós fomos para essa cidade. Mas como é que nós fomos para lá? Bom, a outra cidade que nós fomos para lá, qual que era o nome da cidade? Correntina. Eles foram para lá, ficaram lá 3 dias, olharam a cidade, viram tudo, conversaram com autoridades e tudo. Estava tudo pronto, mas não testificou, não deu certo. O Espírito Santo não fez andar. Aí nós decidimos então ir para Botuporã. Só que nós nem tínhamos ido para lá, nós não sabíamos nem como que era. Começamos a conversar com as pessoas tudo por telefone. E vocês sabem como são os baianos, não sabem?
Hã? Quem é baiano aqui? Levanta a mão. Quem veio da Bahia? Olha, ó. Tudo gente boa. Só isso daqui de baiano? Aqui, ó. Esse aqui vale por 5. Cadê? Não tem mais baiano? Aí, ó. Gente boa, gente. Baiano é gente boa, não é? Sim ou não? É um povo maravilhoso, gente. Eu estou falando sério, não estou brincando. Mas eu vou falar. Para dar informação, meu Deus. Então nós tivemos que começar a pegar essas informações por telefone. E a Valéria começou a conversar com eles, com o pastor. E aí nós nos envolvemos com 2 pastores lá. Nós nos envolvemos com o pastor da Igreja Batista Filadélfia, o pastor João. É isso, né? E da Igreja Batista Getsemane, o pastor Estevão. E esses 2 pastores começaram a organizar as coisas para nós lá, sem nós sabermos como ia. E nós estávamos para ir para dormir em escola, nós não sabíamos onde que nós íamos dormir. Até que os pastores começaram a falar que tinha pousada para a gente dormir lá. E que nós poderíamos ficar em 2 pousadas. Então, uma dificuldade para saber como que eram essas pousadas e assim por diante. Bom, 3 dias antes de do grupo ir para lá, de ônibus, nosso maior grupo, com 43 pessoas foram de ônibus, 3 dias antes, nós então enviamos um grupo primeiro, que foi o Bispo Hernani, o Renildo e a Valéria foram na frente. E a Valéria vai falar um pouquinho sobre como ela arrumou esse negócio, tudo planejado aqui, viu, irmãos? Como arrumou o negócio, como é que ela entrou em contato como é que esses pastores começaram a levar para entrar em contato com as autoridades lá. Graças a paz, igreja. O apóstolo mandou eu, porque eu já falava baianês. Casei com o Renildo, que era baiano, então eu entendia tudo que eles falavam. 30 segundos mais. Você está vendo, gente? Vai. O Senhor preparou esses 2 pastores, homens de Deus, que nos ajudou, que nos auxiliou em tudo que nós precisávamos. Surgiu a situação da pousada e daqui nós não sabíamos como seria isso. E chegando lá, nós precisávamos resolver tudo em 3 dias, então foram muitas reuniões. Aí sim eu fui na pousada, conversei com o dono da pousada, porque tudo que eu perguntava para ele falava para mim, pronto. Eu falava assim, seu Zenilho, eu espero que pronto seja assim. Porque eu estou perguntando as coisas para o senhor fala pronto. E realmente estava pronto. E o Senhor preparou 2 pousadas, e assim, foi realmente de Deus, tudo que o Senhor preparou, porque a pousada ficou quase exclusiva para nós, e a outra ficou exclusiva, porque era uma pousada desativada, que até ativar a pousada, ativaram para que a gente ficasse, onde tinha uma cozinha que foi preparada. Gente, sabe quando você coloca, tem um ditado que fala que você coloca o pé e depois Deus coloca a escada? Foi exatamente isso que aconteceu. A gente foi na fé, crendo que o Senhor estava nesse projeto, crendo que o Senhor iria abrir as portas, o Senhor levantou homens de Deus para nos abençoar e tudo deu certo. O Senhor colocou as pessoas certas, na direção certa, nos lugares certos e foi uma bênção. Não foi nada fácil, a gente foi com medo, a gente foi com dúvida, mas nós colocamos o Senhor na frente. Quando nós chegamos lá, estava tudo preparando para a honra e glória do Senhor. Nós fomos para lá e chegamos lá. Nós somos uma igreja e nas cidades existem autoridades, tem prefeito, tem secretário de educação, tem tudo. E nós estamos entrando numa cidade em que o governo não é um governo favorável à igreja, é um governo desfavorável à igreja. Porém, por serem baianos, nos receberam muito bem, mas nós tínhamos dificuldades, porque o governo não era um governo favorável. Então nós precisávamos de poder, porque os dons espirituais nos dão essa capacidade. Discernimento de espírito é uma capacidade, palavra de sabedoria. Nós precisávamos saber como falar com as pessoas. Então a Valéria começou, junto com o grupo, começou a entrar em contato com essas lideranças. Compartilhe um pouquinho sobre as lideranças. Nós tivemos algumas reuniões nesses 3 dias que nós estivemos lá. E uma das reuniões foi na Secretaria da Educação, porque as escolas seriam liberadas para os trabalhos, né? Foram muitos trabalhos feitos nas escolas e nós precisávamos dessa autorização. Nós tínhamos uma pré-autorização do prefeito e dali do seu gabinete. Mas a pessoa responsável por liberar
ela não foi nessa reunião, foi uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela é ateia. Era, em nome de Jesus. E essa pessoa, né, essa mulher, uma mulher muito empoderada, muito poderosa ali, eu percebi que ela tem muito poder. E o Senhor me levou, eu era a única mulher a estar ali naquela reunião, e ela se identificou comigo. Então, no início de conversa, ela perguntou qual que era o projeto, e vou eu falar, não, o que nós viemos aqui, nós temos um projeto evangelístico nas escolas. E aí eu já vi que a mulher mudou o jeito, eu falei assim, não, deixa eu mudar o rumo da conversa aqui. Falei, então, mas é um projeto de conscientização, porque nós sabemos, né, que a gente tem que tratar o ser humano como humano. Já virei o negócio, tirei da evangelização e já botei no tratar o amigo bem, né? Que eu vi que o negócio, que a conversa não ia fluir. Foi o Espírito Santo de Deus que redirecionou toda aquela conversa, e aquela mulher que estava ali com o coração duro, e que a primeira resposta que nós tivemos dela foi não. Ela disse assim, se fosse para eu autorizar, eu não autorizaria, mas como eu estou debaixo de outras autoridades que autorizaram, então eu concordo com isso. O Senhor preparou o coração do prefeito para que aquela mulher obedecesse e desse o aval para que nós entrássemos em todas as escolas. Nós alcançamos todas as turmas para a honra e glória do Senhor, porque quem estava naquele lugar era o Espírito Santo. E no final, né, ela me chama de canto e fala assim, olha, você é mulher, me identifiquei com você e nós vamos nos ajudar. E naquele momento eu tive ali alguns segundos a oportunidade de falar do amor de Deus para aquela mulher, e foi uma bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí nós tivemos ainda o secretário de transporte, tivemos outras autoridades que nós tivemos que conversar, e Deus foi abrindo as portas. Isso é Deus, irmãos. Você talvez ache que isso é uma questão humana, mas não é Deus. Por isso que nós precisamos de o quê? De revelação. Nós precisamos de sabedoria para saber como comportar. Você precisa de revelação para os seus negócios. Porque não é porque uma pessoa está fazendo negócio com você que aquilo lá é algo de Deus. Você precisa de sabedoria. Às vezes uma pessoa fecha a porta, não vou fazer esse negócio com você. Às vezes uma palavra de sabedoria faz com que aquela porta se abra. Essa mulher falou para nós, falou para o grupo, falou assim, a educação nossa é laica. Nós não aceitamos nada de religião dentro da escola. Só que você tem que parar um pouquinho e entender que no nosso Brasil, a religião evangélica, católica é laica. Mas os cultos estranhos aí fora são agora chamados de cultos afros. Não, cultura afra. Cultura afro. Então agora, dentro das nossas escolas no Brasil, pode-se fazer até muitas vezes batuques. Estão fazendo batuques dentro das escolas como cultura. Como cultura. E nós encontramos uma pessoa dentro dessa cultura dizendo não, mas o Espírito Santo conduziu e mudou a situação. O Espírito Santo pode conduzir e mudar a situação do coração do teu marido. Pode conduzir e mudar o coração do teu filho. Pode conduzir e mudar a situação que você está encontrando um não, e você precisa orar a Deus para que Deus te dê a palavra de sabedoria, de revelação, para que isso mude. Não há o que Deus não mude. O problema é que a maioria dos crentes, a maioria de nós cristãos, quando nós encontramos uma dificuldade, nós queremos largar a mão. Nós abandonamos. E Deus muitas vezes quer usar aquela situação para nos mostrar que Ele é maior do que nós que estamos ali. Para engrandecer o nome dEle. Então nós não podemos desistir quando a gente ouve um não. Nós precisamos de revelação para poder avançar. Olha só, Deus quer salvar a sua casa ou não? Sim, mas tem muita gente da sua casa que ainda não aceitou Jesus. E nós vamos parar? Não, Deus vai dar a forma. Nós temos que buscar a palavra de sabedoria para que a nossa família se converta. Até que todos sejam salvos. Bom, então, nós nos preparamos e o ônibus chegou. E nós temos uma forma de agir lá na cidade, irmãos. Quando nós fazemos o impacto, nós temos uma forma de agir. Eu lembro que uma vez um pastor me ensinou, e eu fiz isso no primeiro impacto. O apóstolo Paulo, quando entrava numa cidade, ninguém sabia quando ele entrava. Mas quando ele saía, todo mundo sabia que ele saiu. E foi assim com esse grupo. Quando nós chegamos na cidade, ninguém viu a gente chegar. Mas quando nós saímos, todo mundo sabia que nós estávamos indo embora. A cidade toda sabia que nós estávamos indo embora. E como é que nós fizemos isso? Bom, nós tínhamos uma estratégia. Nós fomos treinados aqui
Durante 3 reuniões nós nos preparamos, montamos equipes para todas as coisas e fomos para lá. Então nós saímos com vários times para abrir a porta da cidade. Então nós começamos a fazer várias coisas, onde as pessoas começaram a nos conhecer com o objetivo de quando nós chegássemos nas casas delas, elas já sabiam que nós estávamos lá. Olha, a primeira coisa que nós fizemos, vai compartilhar, cada um vai compartilhar um pouquinho. Nós tivemos um treinamento de primeiros socorros. Bispo Hernani, fala um pouquinho sobre treinamento. Nós tivemos um treinamento de primeiros socorros em 5 escolas, onde 80 profissionais ouviram sobre esse treinamento com o bispo. Amém. Bom, diante de tudo aquilo que nós fizemos, nós tínhamos também esse objetivo, eu como bombeiro, de passar esse treinamento dentro das escolas para os profissionais de educação. No Brasil existe uma lei chamada Lei Lucas. Essa lei aconteceu devido a uma criança chamada Lucas, um menino que morreu engasgado dentro de uma escola. E toda escola hoje ela é obrigada, né? Todos os profissionais de educação são obrigados a passar por esse treinamento. Então, diante ali da secretária de Educação, né, eu falei para ela desse projeto e ela, claro, abraçou, né, esse projeto conosco. E nós fomos, então, dentro ali das escolas, falar para os profissionais assuntos relacionados a primeiros socorros emergenciais para os professores, né? E glória a Deus, porque as escolas lá na Bahia, diferente aqui do estado de São Paulo, é diferente a questão das férias, e as férias das escolas lá é em junho, devido às escolas, das festas juninas, e em julho está todos os alunos, diferente do estado de São Paulo, em sala de aula. E para você ver, igreja, como que Deus agiu no meio de tudo isso, as escolas estavam passando aquela semana por uma prova, que é uma prova estadual, todas as escolas. E ali houve um reagendamento de todas as provas, de todas as escolas que nós passamos, e ali eu tive a oportunidade de falar de primeiros socorros, mas sempre com aquela questão, na última parte ali, falar um pouquinho do Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus, ali nos cultos que aconteceram na praça à noite, eu pude ver alguns professores que passaram pelo treinamento, que estavam lá, porque a gente também falava de todo o nosso projeto e a gente fazia ali o convite para os professores, e foi realmente uma bênção ter estado ali junto com os professores. Então, era um braço, né? Vamos para a escola para dar treinamento e, ao mesmo tempo, a gente começa a ser visto. Só que não ficou nisso. O Senhor trouxe algo a mais. Chegou na praça, teve um dia que uma pessoa começou a ter o bombeiro da rádio. Bom, no primeiro à noite, um senhor, ele foi até a praça e ele é o locutor de uma rádio lá de Botuporã. Na verdade, é a única rádio de Botuporã, o seu Santiago. E ele ali vendeu algodão doce para as crianças à noite. E o apóstolo fez um anúncio que eu não sabia, que eu ia fazer uma demonstração com um botijão de gás, tudo preparado, viu? Ali no palco, na noite seguinte, e ele ouviu isso. Chegou através do bispo Clodoaldo, ele fez um convite. Ele tem um programa na rádio das 6 da manhã até as 9 horas. E ele me fez um convite para que eu falasse no dia seguinte, que seria na terça-feira, 1 hora na rádio, falando de acidentes domésticos. Então eu fui ali juntamente com o pastor João. Eu fiz esse primeiro dia, que foi a terça-feira, eu falei somente de assuntos envolvendo acidentes domésticos com criança, relacionado à panela de pressão, eletricidade, vários assuntos. E eu pude ver ali a audiência, né, são vários equipamentos, a audiência aumentando da rádio, porque que eu estava falando ali. E no finalzinho eu convidei a igreja, eu convidei a cidade para que estivesse junto conosco na praça. E foi o primeiro contato de falar do nosso projeto na rádio. E o que aconteceu? Na quarta-feira, que era o segundo dia, ele me convidou novamente para estar na rádio. Estava fazendo sucesso, irmão, a igreja lá. E quando ele fez o convite, eu falei para ele, olha, Santiago, eu posso fazer, mas eu gostaria de falar 45 minutos, abrir na rádio para que as pessoas fizessem a pergunta para o bombeiro, e eu gostaria dos 15 últimos minutos, se eu pudesse falar um pouquinho do nosso projeto e falar um pouquinho do amor de Deus para a cidade.
e ele concordou. As pessoas começaram a enviar pelo WhatsApp várias perguntas, me chamaram até de doutor, falaram que eu não era bombeiro, que eu era doutor na cidade, e tudo bem. E nos últimos 15 minutos eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do projeto, e falar um pouquinho do amor do Senhor Jesus, e ali o Senhor me fez eu fazer o apelo pela rádio. Irmãos, depois ele mandou para mim, durante o dia, as pessoas que ouviram a rádio, e muitas pessoas emocionadas por ter ouvido a palavra do Senhor na rádio. Foi o segundo dia. Acabou a programação. No terceiro dia, ele mandou uma mensagem através do pastor João, que nos ajudou, se eu poderia estar novamente na rádio. Não estava programado. Eu falei sim, que eu poderia estar, só que eu gostaria de falar agora 1 hora apenas do amor do Senhor Jesus. Ele concordou, e ali durante 1 hora, glória a Deus, eu pude falar do amor do Senhor Jesus para aquela cidade, e fiz novamente o apelo pela rádio. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ver o nosso grupo. Eu não poderia expor as 4 leis espirituais, senão eu acabaria com o evangelismo na rua. Mas aí o pessoal começou a falar, vocês são lá da igreja do bombeiro da rádio. Aí ficou conhecido como bombeiro da rádio, e várias pessoas nos chamavam. E por fim, o Santiago me fez um convite de fazer 1 hora do programa semanal na Rádio Botuporã, aqui de Araraquara. Eu falei para ele que sim, que eu aceitaria, mas desde que não fosse apenas eu fazer 1 hora de programa, mas a Igreja Resgate fazer esse programa. Inclusive, ontem de manhã, ele entrou em contato comigo e perguntando, bombeiro, está de pé? Eu falei, sim, está de pé. E possivelmente, agora nas próximas semanas, nós vamos fazer 1 hora de programação na Rádio Botuporã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O poder de Deus não se limita aos nossos projetos. Fale para o teu irmão, o poder de Deus não se limita ao teu projeto. Você está fazendo planos, só que as respostas certas vêm do Senhor. O que nós precisamos é dar os primeiros passos. Se dá o primeiro passo, nós começamos com um trabalho de segurança. Aí vem a rádio. Então nós tivemos esses braços para nós sermos conhecidos na cidade. Nós tivemos o bolo de pote com a dona Eliana. Quer falar um pouquinho sobre o bolo de pote? Como foi lá, dona Eliana? Compartilha um pouquinho. Graça e paz, igreja. Para mim foi um prazer poder ter participado desse trabalho, esse trabalho de missão. Já há muito tempo eu tinha isso no meu coração, só que eu nunca tive a oportunidade. Porque onde eu estava não tinha, né? Essa liberdade, esse pensamento de levar o evangelho até o sertão, aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que às vezes não tem nem um rádio para ouvir a palavra de Deus. Mas eu fiquei muito feliz porque ali 13 mulheres pôde tirar algumas dúvidas sobre bolo de pote, sobre como bater o chantilly, sobre como fazer o chantininho. E elas ficaram muito maravilhadas. Para mim foi uma coisa muito emocionante. Eu saí de lá muito feliz. E eu sei que Deus, Ele sabe como trabalhar as coisas, né? Eu sou tímida para sair na rua. Mas eu consigo falar do amor de Deus quando eu estou assim, estou me apertando, igual o apóstolo está fazendo aqui agora. Mas eu fico muito feliz. E pude participar também, né? Da cozinha, pode falar? Pode falar. Sendo a líder de cozinha, a diaconisa Valéria comentou comigo que ela precisava de uma líder, que ela queria me colocar de líder de cozinha. Eu falei, não, eu só vou para ajudar, eu não quero, né, ficar de líder. Não, irmã, eu já orei e é a irmã que eu preciso. Falei, então amém, eu vou abraçar. E eu tenho um problema sério de coluna, problema sério no joelho, mas eu falei, eu não vou desistir. Eu sei que Deus vai me dar vitória. E deu. Engordei todo mundo lá. Eu não engordei não, mas engordei todo mundo. Ficaram bravos comigo, porque eu fiz bolo de pote, eu fiz doce de banana, eu inventava as coisas para eles, achocolatado. E a juventude, eu fiquei impressionada com a juventude. O trabalho deles foi muito lindo. A gente tem mesmo que investir nos nossos filhos para que eles sejam pessoas de bem, pessoas que conheçam a Deus e que levem a palavra de Deus. E eu agradeço ao apóstolo Edson, a nossa pastora Adriana, diaconisa Valéria, diaconisa Reinildo,
pastora Cecília, bispo Hernani, o bispo Clodoaldo também e a Marisa, a pastora Marisa. Porque se vocês não tivessem confiado em mim, eu não estaria lá. Eu agradeço a Deus por isso e quero agradecer de coração a vida do apóstolo, porque eu sei que vai vir outras viagens e eu vou estar lá junto. Jesus. Obrigada. Amém. Bolo de pote. Não, é bom vocês olharem, porque ela não foi para lá com toda a saúde, não. Ela foi com problema, mas ela foi. E Deus a usou. Talvez você saiba fazer algo que você está escondendo aí. E você pode ser usado para levar outras pessoas para Jesus. Então esse era um braço para fazer com que nós fôssemos conhecidos na cidade. Outro braço foi a área de serviço de prevenção bucal. A nossa doutora Bianca foi lá e fez o serviço, fez o serviço nas escolas. Nós tivemos 5 escolas, né, com diversas palestras, com as palestras para várias turmas, e depois nós tivemos o atendimento dentário numa van. Fala um pouquinho, Bi. Amém. A nossa parte odontológica do Sertão, então, foi dividida na questão das palestras e dos atendimentos. Os 2 primeiros dias eu estive nas escolas, palestrando desde faixa etária infantil, né, a partir dos 5 anos, até ensino médio. E foi um momento muito, muito bacana de aprendizado, de troca, né, tanto dos alunos quanto, né, eu aprendendo com eles também. Nós fomos muito bem recebidos pelos professores, por toda a parte, né, administrativa das escolas e pelos alunos também que estavam ali querendo ouvir, querendo aprender um pouco sobre saúde bucal, né, as questões de saúde bucal básicas, e foi realmente um tempo muito precioso. E nos atendimentos odontológicos eu utilizei a van do Instituto Água Viva, uma van super equipada, com tudo completinho, tudo bonitinho. E ali a gente também pôde proporcionar uma atenção básica para aquela população, principalmente na população, né, do vilarejo. E a região do Nordeste, ela é muito ligada a essa questão socioeconômica, né? Regiões menos favorecidas são regiões que têm menos acesso à saúde bucal básica, à atenção de saúde básica. Então, proporcionar isso para essas pessoas é algo realmente muito gratificante. A gente também vê a mão de Deus ali naquele lugar. Os atendimentos foram focados, né, na questão preventiva, aplicação de flúor, limpeza. Também houve procedimentos restauradores, né, remoção de lesão cariosa. E realmente foi algo, como eu disse, gratificante. Estar indo como dentista, né, dessa vez. E glória a Deus pelas pessoas que foram atendidas ali. Fui para dar algo, mas também recebi o dobro. A gente sempre aprende muito. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi mais um braço. Foi mais um braço. No primeiro impacto, a Bianca foi como auxiliar da Cristiane como dentista e agora ela foi como dentista. Quem vai na próxima vez como médico ou como dentista aí que ainda está estudando? Hã? Tem que pedir para Deus. Outro braço, nós fomos para a saúde nas praças. Rafael, vem cá, por favor. Rafael e o Gabriel são estudantes de medicina, né? E eles foram para a praça, junto com a Laisla, mas eles vão falar. Aí nós tivemos o quê? Um braço com saúde na praça, para nos fazermos conhecidos. Esses trabalhos da Bianca, do Hernani, nós não estávamos ali falando de Jesus abertamente, mas estamos fazendo um trabalho social, sendo conhecidos. Pode compartilhar. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer aos líderes que tornaram isso tudo possível, né? Que não é fácil, né? A logística, a responsabilidade é difícil. Mas foi o que eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom. Quem tiver a chance de ir, aí, numa próxima vez, vá, porque vale a pena. A gente começou a atender nas praças, né? Primeiro e segundo dia, e no terceiro e quarto a gente ajudou a Bianca lá no assentamento, né? E foi uma benção, porque, assim, a gente atendeu 217 pessoas, aferimos pressão, vimos a glicemia, né, a diabetes. E, assim, dessas 217, acho que foi até um pouquinho mais, eu diria que 170, 180, assim, tinha pressão alta. Muita gente com pressão alta mesmo. E muitos não sabiam que tinham,
E muitos sabiam que tinham e pararam de tomar o remédio, porque uma semaninha ali tomando, aí melhorou, aí desiste. E isso é muito perigoso, né? E diabetes também, né, amor? Bastante gente com diabetes ali. Mas foi muito legal mesmo. E aí o material começou a acabar, né? No segundo dia, terceiro, no segundo dia. E a gente ficou assim, o que a gente faz, né? Tem muita... Porque o rádio do Hernani ajudou demais, então encheu de gente lá para ser atendido, né? Isso é muito bom, né? E aí a Rafa vai continuar a história. Bom, gente. Começou a acabar o material de glicemia, porque o estetoscópio não acaba. Então, começou a acabar o material de glicemia. O que fazer? E agora? É fácil, só chegar no apóstolo e falar, acabou o material, vamos para outra parte. Não é assim? Não, não é assim. Deus, quando está dirigindo, Ele vai dirigir as pessoas a fazerem o que tem que ser feito. Ele que tem que dirigir. E aí apareceu uma ideia. Bom, pessoal, seguindo o que o Gabriel estava falando, quase no primeiro dia a gente já tinha esgotado assim 80% do material. Chegou no segundo dia, eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque o primeiro dia a gente atendeu numa praça que estava tendo uma feira. E lá na Bahia as feiras são muito fortes, né? O pessoal não trabalha num dia de feira, é realmente a segunda-feira, é um dia específico para fazer a feira da semana. E aí a gente atendeu quase 100 pessoas no primeiro dia, já o material se esgotando. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí eu conversei com a equipe e o Espírito Santo tocou no meu coração. Peça, né? Peça e você receberá. E aí a gente começou uma campanha no Instagram, pedindo para as pessoas, explicando a situação. Coloquei lá um valor, né, para a gente comprar só os materiais, de R$400, porque lá é muito caro esses materiais, né? A gente aferir a glicemia. Gente, foram tantas pessoas doando que eu assim, não imaginava o alcance que isso ia ter. A gente juntou mais de R$1.300. E aí eu falei, o que nós vamos fazer com esse valor? Para um pouquinho. Sim. Bom, você fala para o teu irmão, você tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Fala para o teu irmão, Deus vai fazer mais do que você está esperando. Irmãos, vamos pensar, sim ou não? Sim. Vocês acham que Deus vai fazer o que você está pensando? Desculpa, eu vou falar com muito amor para você. Nós, eu e você, nós pensamos muito pequeno. Sabe o que Deus fala? Deus fala assim, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. O pensamento é dele, não é nosso. Você está entendendo? O pensamento, a gente faz planos. Vou pedir, mas o Senhor vai fazer algo diferente. Então agora o braço está aqui, ó. O corpo da igreja está aqui, nós estamos aqui. Só que o Senhor fez mais. E quando Ele faz mais, Ele não faz mais para o nosso bem pessoal. Ele faz porque tudo que Deus faz tem um propósito. Fale comigo, tudo que Deus faz, tem um propósito. Então Ele deu para ela mais. E aí o que aconteceu? Abriu uma outra porta. Porque agora estava sobrando dinheiro. E abriu uma porta que eu não imaginava que ia abrir. Então a gente chegou no assentamento no terceiro dia. E aí nós tivemos um choque de realidade, né? Porque era pior ainda do que lá na cidade de Botuporã. E a gente fez amizade com a enfermeira do postinho que nos deu apoio. Ela chamava Linda. E a gente perguntou, Linda, a gente está com um valor, a gente está com um propósito. Deus colocou no nosso coração, a gente recebeu um valor maior do que aquilo que a gente esperava. Deus colocou no nosso coração de doar 20 kits de higiene, com escova de dente, pasta de dente, papel higiênico, shampoo, condicionador, sabonete. E ela falou, Rafa, nós temos uma comunidade quilombola aqui. Eu mal imaginava. Eu não tinha noção que tinha e eu não tinha noção daquela realidade. E aí a gente se propôs, né? Falamos para o pessoal no Instagram, olha, pessoal, já que sobejou, então vamos continuar até o último segundo. E aí chegou esse valor até a gente, o pastor que estava lá, né, dando apoio, comprou esses itens para que nós montássemos as cestas. E a gente teve o privilégio de entregar 3 das 20 cestas pessoalmente, né? Porque aí, após isso, o pastor foi entregando para as outras famílias da comunidade. Nós somos em 3 casas. Gente, eles têm... A terra do sertão está marcada na pele deles. É uma realidade totalmente diferente da nossa. E é uma alegria de nos receber, porque eles não são só carentes das necessidades básicas, né? De
de dinheiro, de ter um saneamento básico, não é só isso, é carente da alma. E a gente chegava ali naquela casa, como quem não queria nada, como estudante de medicina, e a gente falava, posso fazer uma oração por você? E ali corações eram quebrantados, um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia entrar, Deus colocou a gente lá. E tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então entramos dentro de uma comunidade quilombola. O que é uma comunidade quilombola, para quem não sabe? São comunidades de pessoas, de famílias, de ancestrais, de pessoas que viveram a escravidão no Brasil. E eles se reúnem em comunidades que ninguém entra. Ninguém entra. São só pessoas que viveram na escravidão, período de escravidão, seus pais, seus familiares, e eles vivem isolados. E nós entramos nessa comunidade. É tão difícil entrar nessas comunidades quanto entrar em comunidades de índios. É muito complicado. E Deus abriu a porta, trouxe o recurso e ainda abriu a porta. E um outro braço para que a gente fosse conhecido. Tudo isso é só para ser conhecido na cidade. Nós tivemos um grupo de teatro. Vem cá, a Laísla está aí? Tá. Nós tivemos um grupo de teatro para as escolas. Só que a Laísla recebeu uma notícia maravilhosa logo no início, porque ela preparou todo o teatro aqui e nós falamos para ela assim, olha, você preparou o teatro para as escolas, é teatro para evangelizar, só que quando ela chegou lá, nós falamos para ela, você pode fazer o teatro, mas vocês não podem falar de Jesus nas escolas. Então era só um braço. E o trabalho foi feito em 6 escolas, 11 apresentações do ensino fundamental 1 e 2, um total de 1.100 alunos viram o teatro. Um teatro lindo, gente. Eles capricharam. Fala um pouquinho. Graça e paz, igreja. Como vocês viram, um dia antes da viagem tive essa surpresa, que a diaconisa Valéria me informou que os teatros que a gente havia preparado durante o período aqui na igreja não poderiam ser apresentados nas escolas lá, justamente por essa barreira, né, de não querer nada evangélico dentro das escolas. E conversando junto com algumas pessoas que estavam à frente comigo, a gente montou uma estratégia como se fosse uma isca, né? A gente ir nas escolas, levar algo e lá convidar eles para estarem na praça à noite. E montamos 2 teatros, né? Um para um grupo de crianças e um que fosse apresentado para um grupo mais adolescente, jovens. E esses teatros falavam sobre valores morais. Então, falava sobre obediência, falava sobre conscientização de empatia, né? De suicídio, que é algo que está tendo muito também das escolas, as crianças se cortarem, né? E a gente começou a montar estratégias, né, escalas, para que todas as escolas conseguissem receber esses teatros. Então, dividimos em 2 grupos. Um dia antes da viagem, a gente se encontrou aqui, ficamos até umas 11 horas da noite, mais ou menos, né, ensaiando, e Deus capacitou eles, um grupo que, tipo assim, não tem contato com o Ministério de Teatro, mas Deus capacitou eles para eles poderem estar indo prontos lá. E aproveitando essa margem, né, do teatro das escolas, quando fomos apresentar na quinta e na sexta no vilarejo, o vilarejo ele é um pouco longe, né, de onde estava tendo as apresentações à noite da praça. Então, a gente tinha consciência de que eles não conseguiriam ir até lá. Então, em uma das escolas, a gente apresentou na quarta-feira, que era o penúltimo dia, e o diretor dessa escola pediu para a gente estar voltando para apresentar lá na quinta. Só que, como lá é período integral, a gente não conseguiria estar apresentando o mesmo teatro 2 vezes seguida para a mesma turma. E aí, conversando junto com o pastor Estevão, a gente pediu autorização para o pastor para estar apresentando uma das peças evangélicas que a gente montou aqui em Araraquara, nessa escola na quinta. E o pastor ele falou exatamente o que o apóstolo falou, que por uma questão cultural, a gente poderia estar apresentando sem que falasse de forma muito explícita, né, de Deus. E aí, na quinta-feira, a gente conseguiu levar para essas crianças também, que não conseguiriam estar indo na praça à noite, um teatro evangélico na escola. E eles receberam um pouco do amor de Deus ali, a gente ministrou eles no final. E é isso, é um testemunho mesmo. Amém. Glória a Deus. Foi mais um braço. Amém? Bom, agora com esses braços, nós vamos entrar na cidade. Porque nós estamos sendo conhecidos nas escolas, no posto de saúde, nas ruas, nas praças, todo mundo estava nos vendo. E nós fomos para a rua, com 16 grupos, o diácono Leandro Barros,
Ele é muito alto, vem mais para frente. Preparou 16 grupos. Não, eu só estou apresentando porque... Mas pode ficar aqui. 16 grupos de pessoas e nós fizemos um mapa da cidade aqui em Araraquara. Começamos a pintar todo o mapa onde nós íamos. E nós saímos às ruas. Então agora, nós não combinamos também, como não combinei nada disso, eu vou chamar aqui para frente eu queria que viesse aqui para frente algumas pessoas, 5 pessoas que pudessem falar sobre experiências do evangelismo. Pode vir para cá, 5 que queiram falar de experiência dos jovens. E aqui, 5 pessoas que queiram falar de cura. Pode vir para cá, quem vai falar de cura. Vai, pessoal, rapidinho. Quem vai falar de cura e quem vai falar de experiências. Vai, mas quem mais teve experiência de cura? Pode vir para cá, quem quer compartilhar. Forma uma fila aqui, ó. Forma uma fila aqui, ó. Isso, forma uma fila aqui, ó. Isso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre experiências, tá bom? Vamos lá. Agora nós começamos a sair nas ruas, porta em porta, de 3 em 3, de 2 em 2. Amém. Graça e paz, igreja. Foi Cadê o uma Lucas? experiência Lucas, muito... Lucas Não, Serrete? o outro, vem cá. Esse aqui vai ficar Amém. aqui do lado da pastora, porque ele Isso. é o testemunho. Foi uma grande bênção estar de porta em porta. É impressionante ver a resistência de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, o coração muito aberto de outras. Alguns achavam que nós éramos espíritas, porque falava das 4 leis espirituais. Vocês são espíritas? Não, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, em Jesus. E foi uma grande bênção estar ali, essa experiência de bater de porta em porta, de falar do amor de Jesus. E uma das experiências que nós tivemos, né, Lucas? Eu, Lucas e a Maísa, a pequena Maísa, filha da diaconisa Andréia, nós paramos numa casa e ali tinha um cachorrão muito grande na frente. E nós ficamos com medo, porque na hora passou um motoqueiro e falou assim, cuidado com esse cachorro. O motoqueiro, acho que ele estava acostumado a ser mordido pelo cachorro. Nós fomos para a próxima casa e assim sucessivamente. Chegou na esquina, o outro grupo já estava fazendo aquele outro quarteirão. Então nós... aqui minha outra ajudante. Vai, pastor, rapidinho. Glória a Deus. E chegou ali, então acabou. A Maísa falou assim... Pastora, e aquela casa do cachorro? Vamos voltar lá. Eu falei, uau, verdade, mas esqueci. Voltamos lá, batemos, uma moça atendeu, gestante, e falou assim, claro que pode entrar, atendeu a gente super bem. E aí o Lucas quis falar, ele falou, pastor, agora é minha vez, eu vou falar as 4 leis espirituais. Eu falei, tá bom. E quando ele fez o apelo para ela, ela falou assim, claro que eu quero, eu estava esperando vocês. E aceitou o Senhor Jesus, chorou, e foi uma grande bênção. Amém? Não, mas pastora, eu quero que a senhora fale da experiência que a senhora contou aqui na quinta-feira que a senhora pregou. Por ele ser jovem, daquilo que a senhora passou. Sim, exatamente. A questão do empoderamento mesmo do Espírito Santo no jovem, dele ser usado pelo Senhor. E eu fiquei assim, mais ainda apaixonada por Jesus, de ver o agir de Deus através da vida deles. E foi uma experiência muito linda. Então, quer dizer, a pastora Cecília, nesse momento, diminuiu muito. E o Senhor pôde usar esses 2 canais de bênção. Eu fiquei maravilhada. Glória a Deus. Obrigado, pastor. É isso que eu queria que a pastora falasse, porque ela falou na quinta-feira algo que mexeu muito comigo, que ela pregou, eu estava ouvindo ela falar e falou muito comigo. Ela falou assim, eu sou a pastora, né? Ela é a pastora. Ela está com 2 aqui. E o Lucas podia olhar e falar assim, não, ela é a pastora. Não é? Sim ou não, gente? Se fosse você, o que você faria? Fala, filho de Deus. Eu falei, pastora. O Lucas falou, não, agora é a minha vez. Ó, um menino. Não, e quando eu estava fazendo o treinamento aqui, eu falei para eles várias vezes, eu falei no treinamento, gente, é muita gente nova, o que eu vou fazer, como vai ser na rua? E ela teve o discernimento de voltar por causa do cachorro, e ele pediu para falar, e a mulher aceitou Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai, André. Teve uma experiência que a gente foi nos vilarejos, né? E foi uma experiência muito forte, assim, porque é um povo simples,
em casas simples. E a gente foi numa uma casa que tinha uma mulher chamada Joana. E aí a gente viu, quando eu cheguei lá para falar as 4 leis espirituais, eu vi que ela era, acho que nem escolarizada ela era uma pessoa bem, que tinha que falar bem simples, bem rápido assim, para ela entender tudo, tinha que mostrar as imagens certinho, devagar. E aí, quando eu fui fazer, né, você quer fazer o apelo comigo? Você quer orar comigo? E aí ela falou que não, porque ela tinha muito medo do marido dela. E aí eu tava com a Elisa, né, minha dupla, e a gente teve discernimento que ela sofria agressão do marido, era uma situação bem horrível, assim. E aí eu falei assim, ó, eu vou orar por você, aí se você quiser orar depois comigo, você me fala. Aí eu orei, repreendendo o medo, e na segunda vez que eu perguntei, ela aceitou Jesus, glória a Deus por isso. E aí, no outro dia, Mateus e a Vitória foram na mesma casa, e o marido que não estava no outro dia, ele aceitou Jesus com o Mateus e a Vitória. Então, a casa foi transformada por Jesus, glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. No meu caso, eu estava com a equipe, o André e a Clarinha. E foi uma experiência muito, muito chocante, porque quando a gente estava andando para ir em outra casa, a gente bateu na porta, né? E ninguém abriu. Só que a vizinha de trás, ela abriu o portão, tipo, opa, quem que é? E aí, nessa, eu falei, não, vamos nela. A gente foi nela, a gente conversou bem tranquilo, a Clara, ela conversou com ela, foi bem tranquilo. Só que a gente percebeu que ela já era crente, já fazia muito tempo mesmo. E qual que foi a questão? A questão é que ela já conhecia Jesus, só que ela tinha se afastado dele. Ela estava, assim, já parada de ir na igreja. Ela tinha parado completamente. Eu acredito que foi alguma decepção que ela teve aqui com homens, tal, enfim. Então, por conta disso, ela parou assim. Então, a Clarinha, ela foi conversando com ela, e eu também. Só que aí, o Espírito Santo tocou muito forte em mim e falou, ó, abre a tua bolsa e pega o teu caderno, que é o teu devocional. Enquanto a Clarinha estava falando, eu abri minha bolsa e a Clarinha, tipo, cara, presta atenção, você está abrindo a bolsa enquanto eu estou falando. Fechou. Aí nessa, eu abri a bolsa, peguei o meu caderno e comecei a folhear. Quando eu folheei, ela estava passando por certo tipo de coisa. E quando eu cheguei numa página, era exatamente o que ela precisava. Era exatamente o que ela precisava ouvir e ler. Por quê? Eu fui num congresso no ano passado, e nesse congresso tinha uma sala profética, certo? E nessa sala profética, a moça falou bem assim para mim, Léo, você vai escrever isso. E você vai entregar para a pessoa que Deus te mandar. Falei, fechou. Isso foi no ano passado. E aí chegou no sertão, e Deus falou, entrega para ela. E tudo aquilo que eu escrevi no ano passado, era exatamente o que ela precisava ouvir. Então eu entreguei para ela e houve uma reconciliação. Glória a Deus. Bom, todas as noites nós nos reuníamos, todos nós, depois do jantar, e nós compartilhávamos o que acontecia nas ruas, todas as noites, todos os testemunhos. Todos eles aqui têm testemunho, gente. Se eu deixar, nós vamos até meia-noite. E eu tenho que ficar falando aqui 30 segundos. Vamos ver algumas coisas sobre cura. Pode. 30 segundos para cada um. Tá. Boa noite, gente. Coloca mais perto o microfone. Bom, eu fui no intuito de registrar tudo. E o primeiro e o segundo dia, basicamente, o teatro, o treinamento do Bispo Hernani, tudo isso eu estava lá registrando. Enquanto isso, o pessoal estava fazendo evangelismo já na praça. Eu lembro que no terceiro dia foi onde teve o primeiro evangelismo, e eu estava registrando também algumas coisas nas escolas, e aquilo começou a deixar um pouco o meu coração frustrado, porque eu falei assim, pô, vim com muita expectativa, e eu vou vir só para tirar foto, e eu conversando com Deus, assim, uma frustração minha com a situação em si. E aí, de tarde,
eu conversei com o AP, falei assim, AP, a gente já registrou tudo, vou ir para o evangelismo agora registrar alguns grupos. E, infelizmente ou felizmente, né, eu fui com o Lucas e com a Noemi, com o Lucas Luquezzi, e quando a gente chega na casa das pessoas, eles são muito receptivos, então eles pedem para você entrar. Assim que você bate no portão, você fala, entra, tal. E lá dentro é muito chato a situação de você estar com uma câmera tirando foto da pessoa dentro da casa dela. Porque, primeiro, alguns deles acham que a gente é do governo, então eles olham assim e fica tipo... E eu com uma baita de uma câmera tirando foto deles, então foi muito delicado conseguir tirar foto deles dentro da casa deles. E ali eu entendi que falei assim, bom, aqui eu não vou conseguir registrar tanta coisa dentro das casas, então eu vou aproveitar para, de fato, viver o evangelismo ali. E de tarde, a gente trocou de grupo, né? Eu fui com eles de manhã, de tarde eu troquei de grupo e fui com o Lucas Serrete e com a Raquel. E ali a gente, passando na frente de uma casinha assim, que a porta era tão estreita que praticamente a gente não conseguia entrar, assim. E a senhorinha estava sentada no sofá, ela falou assim, entra, tal. A Raquel tomou a frente, pregou as 4 leis espirituais ali, ela aceitou a Jesus, para a glória do Senhor. E aí, no final, a gente sempre pergunta para as pessoas, né, tem alguma coisa que você quer que a gente ore por você? E aí, ela, sentadinha, ela começou a se bater, assim, ela falou assim, aqui está quebrado, e ela deu um tapa no braço e falou assim, aqui está quebrado. E aí ela falou assim, hoje eu estava com tanta dor no joelho, que eu fui buscar medicamento e eu caí na rua, ela foi se arrastando, e ela falou que a dor tinha passado um pouquinho por conta do medicamento que ela tomou. E ali, eu falei assim, então eu vou orar pela senhora. E aí eu coloquei a mão no ombro dela, e ela estava sentada assim na minha frente. E aí eu coloquei a mão no ombro dela, e para ter certeza de qual a direção que eu oraria por ela, eu perguntei de novo, onde que a senhora está sentindo dor? E aí ela falou assim, exatamente onde você está com a mão, no ombro assim, e no joelho. E quando eu olhei o ombro dela, era meio que não tinha parte do músculo, né? O ombro dela era mais fino que o outro. E ali, quando eu comecei a orar por ela, eu senti um estralo. Não fez barulho, mas eu estava de olho fechado, eu senti um estralo. E até eu abri o olho assim para ver se alguma coisa tinha mudado, mas estava tudo normal. E finalizando a oração ali por ela, eu falei assim, a senhora quer testar? E antes de orar, eu perguntei, de 0 a 10, quanto que a senhora está sentindo dor? Ela falou assim, 8. Falei, então vamos orar. E aí eu orei por ela, senti o estralo. Falei assim, agora testa para a gente saber se a senhora foi curada. E aí ela levantou, ela falou assim, antes de ela levantar, na verdade, ela falou assim, o ombro já senti que já melhorou. E ficou girando assim, né? O ombro já senti que já melhorou 100%, já passou. Eu falei assim, então agora levanta para a gente ver se o joelho melhorou. E ali ela levantou, tal, ela viu que o joelho estava muito melhor, e aí ela foi provar para a gente que ela não conseguia fazer alguns movimentos. E ela falou assim, esse joelho, que era o joelho que estava machucado, né, que ela sentia muita dor. Esse joelho aqui, faz anos que eu não consigo fazer isso, e consegui. E ali a gente testemunhou essa cura do Senhor para a glória de Jesus. Amém. Conta direto a cura, sem os detalhes. E no segundo dia a gente foi no vilarejo, era um casal, e a gente foi, o Lucas falou para a Dona Maria, novamente ela aceitou Jesus também, para a glória do Senhor, e ali ela também estava sentadinha assim, ela estava de vestido, e eu perguntei para ela de novo, né, tem alguma coisa que você quer que a gente ore pela senhora, tal? E ela estava com um extensor, né, aquele elástico que a gente coloca no joelho para auxiliar, e aí ela puxou o extensor assim, e o joelho dela tinha muitos caroços mesmo. Você não conseguia identificar o que era osso e o que era caroço no joelho dela. E ali ela começou a apertar assim, ela falou assim, isso aqui tudo é caroço, tal. E aí eu lembro que eu estava de frente para ela, eu encostei no caroço assim, e ela deu, sabe quando alguém encosta na sua ferida e você tem um reflexo assim? Ela fez isso, eu falei assim, bom, realmente ela sente muita dor aqui, vamos orar. E aí orando por ela ali também, segundo joelho, ela levantou, testificou que o joelho dela, ela sarou 100% ali. E de tarde a gente voltou lá e a gente estava com os atendimentos, né? E da casa dela até o atendimento do postinho ali, era uma estradinha de terra. E a gente voltou lá de tarde, ela não estava mais com o extensor, ela estava andando normalmente. A gente falou assim, Dona Maria, vamos lá até o atendimento médico. E aí a gente foi passando para essa estradinha assim de terra, e ela acompanhando a gente, assim. E a gente conversando com ela, aí ela interrompeu o que a gente estava falando, e falou assim, isso daqui faz muitos e muitos anos que eu não passo aqui sem estar com a minha muleta. E hoje é a primeira vez que eu estou passando aqui sem a muleta. Aleluia. Glória a Deus. Vai direto para o assunto, vai direto para a cura, ok? Vai direto para a cura. Graça e paz, igreja, boa noite.
O que eu vou contar aconteceu no último dia de evangelismo, na parte da tarde, na parte da manhã, perdão. E eu até brinquei quando eu compartilhei isso com o grupo, que eu creio que Deus tem alguma coisa para nós com relação aos joelhos, porque o que eu tenho para falar também tem relação ao joelho. Acho que talvez a gente precise orar mais, não sei. Eu estava com o Paulinho fazendo evangelismo, e aí ele foi... nós fomos muito bem recebidos por uma Dona Maria também. E ela falou, eu estava esperando vocês, eu ouvi um amigo de vocês falar na rádio. E aí ela abriu a porta da casa dela, nos recebeu muito bem, recebeu as 4 leis espirituais, o Paulinho fez a oração com ela recebeu ao Senhor Jesus. E nós sempre, né, como foi dito, falamos, tem alguma coisa que eu possa orar pela senhora? A senhora quer alguma oração específica? E aí ela falou do joelho também. Ela falou assim, olha, eu tenho muita dor no joelho. Ela falou assim, eu não consegui ter a oportunidade de ver vocês na rua, porque já faz muito tempo que eu não saio na rua para andar. O meu joelho não permite mais, eu não sei o que é ver as pessoas na rua. Tanto que assim que ela nos recebeu, ela já ficou sentada. E aí, então, eu coloquei a mão nela, coloquei a mão no joelho, intercedi, nós intercedemos por cura. E assim que terminou a oração, eu falei para ela assim, Dona Maria, a senhora quer testar? Senão nós vamos orar de novo. E aí ela estava sentada, assim, ela esticou a perna, ela falou assim, eu não fazia isso há muito tempo. Para a honra e glória do Senhor, ali nós testificamos o poder do Senhor. E aí até eu brinquei com ela, falei, olha, na próxima vez, ela falou assim, vocês vão voltar aqui? Falei, quem sabe, né? Eu falei assim, da próxima vez nós vamos encontrar a senhora lá na feira, que eu creio que a senhora vai estar andando, sem precisar de apoio, e vai voltar a fazer as coisas que a senhora fazia. Ela falou assim, glória a Deus, eu creio. Amém, glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu nem ia compartilhar isso, mas o AP falou sobre dons. E glória a Deus, porque agora eu tenho minha primeira experiência com cura. Porque eu não sabia que Deus poderia usar as minhas mãos e a minha própria boca para ter autoridade de expulsar alguma doença. E o meu testemunho foi no culto da praça, no 3º culto. E depois da palavra, o AP libera a gente para orar pelas pessoas que estão lá, para aceitarem Jesus ou para receberem a cura. E Deus, o Espírito Santo me mostrou uma mulher que estava sentada lá. Ela estava com dor na coluna, a Jussara. E ela falou que quase foi embora do culto porque estava com muita dor na coluna aqui. E eu falei, vamos orar então. Crendo, né, que ela ia ser curada, mas mesmo assim com aquele receio, será que o Senhor vai me dar esse dom de cura? Orei por ela e ela disse, olha, está 100% curada, eu não sinto mais dor nenhuma na coluna. E o que eu senti foi que nós devemos buscar os nossos melhores dons para esse tipo de trabalho, para termos esse tipo de experiência. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos de não ter esse poder, essa autoridade, mas o Senhor te dá essa autoridade de expulsar qualquer doença e qualquer mal que possui essa pessoa. E é isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado. A Elisa também estava à frente do grupo de teatro. Bom, aí nós fomos para as praças, para as ruas, começamos a evangelizar. 420 casas foram visitadas. E 480 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Visitamos toda a cidade. Toda a glória ao Senhor Jesus. Todas as noites, nós tínhamos na praça um trabalho com crianças e um trabalho ao ar livre, no palco. O trabalho de crianças nós fizemos na escola e fizemos também na praça. A Tatiane vai falar um pouquinho sobre esse trabalho de crianças. 30 segundos. Ele sabe que tem um pouquinho mais. Obrigada. Bom, o nosso trabalho lá foi até uma surpresa para mim, porque a gente saiu daqui com muita expectativa de que a gente ia receber muitas crianças, e já logo de cara, no primeiro dia, a gente não recebeu nenhuma. E ali eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, e a gente começou a ter sentimentos de que nós precisávamos orar, porque aquilo realmente seria uma batalha, porque através de uma criança você pode mudar toda uma geração. E ali nós nos reunimos, eu, a Geisa, a Andréia, nós oramos. E aí o Lucas, a gente, teve a ideia de fazer algo à noite na praça. E aí eu conversei com o apóstolo, ele liberou, nós fizemos. E ali as crianças ficam brincando e elas conhecem os vizinhos, então elas vão chamando. De repente apareceu 20 crianças lá na praça e a gente não sabia de onde tinha saído aquelas crianças.
E ali a gente foi convidando, e ali o Espírito Santo tocou no meu coração para que a gente continuasse e lutasse para fazer nas praças. Já no primeiro dia, a gente conseguiu reunir as crianças, falamos de Jesus. No segundo dia, fizemos na igreja, já apareceram 10 crianças. E ali a gente ficou feliz, porque conseguimos pregar para elas sobre o amor, o evangelho. Elas aceitaram a Jesus, todas elas quiseram aceitar a Jesus. À noite, elas voltaram na praça e elas chamaram amigos. Então, de 20 apareceram quase 30. E ali nós pregamos de novo para elas. Crianças que não haviam aceitado a Jesus, aceitaram a Jesus ali naquela noite. E assim foi na quarta. E na quinta-feira, nós fizemos um trabalho de tarde ali. E à noite, apareceram quase 40 crianças, além das que passaram durante o dia na praça. E todas elas aceitaram Jesus. Então, no total, nós conseguimos conversar ali, pregar, falar do amor de Jesus para elas. No total, foram quase 90 crianças. E eu fiquei muito feliz, porque a necessidade delas ali, eu pensei que fosse muito físico, né? Fosse algo social, e não. Elas são muito carentes de afeto e de Deus, porque elas realmente não conhecem a Deus. Então, ali, elas puderam levar um pouquinho disso para casa. Amém. Glória a Deus. Eu tinha planejado, como eu disse, eu não tenho nada muito organizado, mas eu tinha planejado aqui mais coisas. Mas eu vou só encerrar essa parte falando da praça, porque na praça, todas as noites, nós tínhamos um evangelismo. E só para vocês terem uma ideia, tinha uma senhora que ficava assim na casa, que quando eu começava a pregar, dependendo do que eu falava, ela entrava e fechava a porta, ela não queria saber de Jesus. E chegou um momento que o Espírito Santo deu um discernimento, e no meio da ministração do penúltimo dia, do penúltimo dia, eu falei de Maria, e eu pedi mas falei de Maria no sentido bíblico, que ela era uma mulher abençoada, que foi usada por Deus. Quando eu falei aquilo, aquela mulher abriu o coração dela. E no outro dia, ela pediu para o pastor me chamar para que a gente pudesse orar por ela. Aí fui eu e a Valéria na casa dela para orar com ela, junto com o pastor. E a mulher, quando nós entramos, a primeira coisa que ela falou, que ela tinha uma dor nas pernas insuportável, que ela não aguentava. E nós oramos pelas pernas dela e ela foi curada na hora. Gente, ela não tinha nem aceitado Jesus. Naquela noite, no mesmo dia, ela ficou na sacada, em pé, porque ela assistia sentada e entrava quando ela não gostava do que ela escutava. Mas naquela noite ela ficou em pé o culto inteiro, ela, a filha, o genro e o netinho. Ela foi curada na hora. Eu queria que o bispo Clodoaldo falasse um pouquinho sobre a impressão da praça, porque o bispo Clodoaldo caiu de paraquedas lá. Né? Foi para lá porque Deus realmente levou ele, a pastora Maísa e o caminhão dele, que serviu para carregar todo mundo. Então fala um pouquinho sobre Amém. O evangelismo da praça. Irmãos, nós queríamos desde o começo, mas eu não dei o nome por causa de trabalho. E aí o feedback dos irmãos lá, pode vir que a internet é boa. Eu falei, mas já não dá mais. E aí eu e a pastora Maísa programamos tirar uma semana de férias, eu estava muito cansado. Eu queria falar isso com você. E no sábado de manhã, quando nós vimos o ônibus sair daqui, eu fiquei com o coração assim, poxa vida, nós não vamos. Chegamos em casa, saímos daqui com aquela expectativa de talvez vai surgir uma necessidade, a necessidade foi suprida, nós não vamos mais. E aí ficou aquela coisa, vamos, não vamos, e nós resolvemos entregar nossa semana de férias para o Senhor, e nós fomos. E lá, irmãos, nós vimos o Senhor trabalhar em tudo isso que foram falando. Tivemos experiência de oração, e na praça, as armas espirituais que o Senhor dá para a igreja, irmãos, nós precisamos usar. Todos os irmãos em cada canto orando, vendo as situações, proibindo demônio de se manifestar. Por quê? Porque a igreja do Senhor estava naquele local. Essa porta do algodão doce, o Senhor entrou e o Espírito Santo me disse, eu quero que ele ouça a minha palavra. E quando ele veio, eu falei, Senhor, eu quero fazer uma proposta para o Senhor. Ele falou assim, pode falar. Eu falei, eu te dou tanto pelo algodão doce,
mas o senhor precisa nessa noite sentar e ouvir a palavra. Ele falou, negócio fechado. E ele ouviu a palavra. A autoridade da igreja naquela praça foi determinante. Nós vimos pessoas sendo curadas, nós vimos as pessoas chorando. Essa senhora, no último dia, irmãos, o bar, que estava nem aí para a gente, eles abaixaram a porta do bar. E aqueles homens que todos os dias estavam lá, nem aí para a gente, eles sentaram assim, no canto assim, e ficaram ouvindo a palavra. Por quê? Porque a igreja do Senhor exerceu a autoridade. E nós saímos daqui ouvindo essas palavras, nós estamos recebendo essas palavras sobre dons. Então, o meu comentário é, entregue não só a sua vida, mas entregue as suas férias, o seu dia, para que o Senhor seja glorificado. E exerça a autoridade que o Senhor te dá, porque quando você pisa numa praça de evangelismo, numa empresa, numa escola, o Senhor te dá autoridade para você dominar, no nome dele, aquele lugar. Amém? Amém. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Tinha muita coisa para falar. O Leandro, que veio aqui à frente, estava responsável para entregar as cestas básicas. Eu queria que ficasse em pé, por favor. Você que trouxe qualquer coisa de alimento para cá, para formar as cestas básicas para nós levarmos lá para o sertão. Fique em pé, por favor, você que trouxe alimentos. Glória a Deus. Eu queria que vocês glorificassem a Jesus. Fala alguma coisa para Jesus, hein? Glorificassem a Jesus pela vida dessas pessoas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Obrigado por essas vidas, Senhor. Aleluia. Toda a glória ao teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, pessoal. Nós levamos comida para lá, entregamos 50 cestas básicas, foi isso? Entregamos 50 cestas básicas. Nós fizemos um bem bolado com essa comida. Uma parte dela nós acabamos usando com a equipe, acabamos comprando o restante lá para formar direitinho as cestas, porque senão fica um macarrão de um tipo, um macarrão de outro. Então nós reorganizamos, mas tudo foi usado e ainda sobrou dinheiro. Cada um de nós fomos para lá com o nosso recurso, amém? Nós que pagamos, ainda sobrou dinheiro do que nós fizemos. E aí o que nós fizemos com o dinheiro? Nós trouxemos para cá para a gente gastar com a gente. Não. Demos oferta para o pastor João, demos oferta para o pastor Estevão, demos oferta para os 3 missionários que estavam com a gente lá. E toda a comida que sobrou nós distribuímos com eles também. Então, tudo nós deixamos lá. E uma das coisas que o bispo Hernani falou aqui é uma verdade. Primeiro culto nosso lá na igreja, o pastor, a esposa do pastor falou assim, nós estamos fazendo uma campanha de R$ 1.500 para pintar a igreja por fora. R$ 1.500, irmãos. E é bastante dinheiro. Mas a nossa igreja estava lá. Aí eu só via o nosso povo indo para frente e entregando oferta. Eu também entreguei minha oferta. E os nossos jovens, todo mundo entregando. Eu fiquei olhando e falei assim, olha só, faz isso na igreja também, viu? Eu fiquei pensando, né? Não, estou brincando. Para você rir um pouco. Aí eu vi os nossos jovens tudo comprometidos, né? Porque eles já tinham pago a viagem deles, né? Quando no outro dia o pastor veio e me deu a mão, quase que chorando. Ele disse assim, apóstolo, quero agradecer vocês. Nós já temos o dinheiro para a pintura. Ou seja, aonde nós passamos, irmãos, a gente faz a diferença. Amém? É você, somos nós. São os nossos filhos. É a nossa igreja. Amém? Então nós vamos agora marcar a vida deles como nós marcamos em Lagoa Real. Nós vamos entregar um bottom para eles guardarem. Que é o bottom da nossa viagem. Quem foi para Lagoa Real tem um bottom também, de missionário. Missionário raiz. Vieram todos mais gordos por causa da Dona Eliana. Dona Eliana com a equipe da cozinha, né? Da Guimar, todo o pessoal ali. Nos engordaram. O meu endocrinologista ficou bravo comigo. Mas eu já perdi os quilos que eu precisava. Então tem um boto. Nós vamos abrir para você agora para onde nós vamos o ano que vem. 2026 nós já temos para onde nós vamos. Será que você vai junto? Ó, hoje, viu, pessoal? Eu sei que vocês não estão nem prestando atenção. Eu sei, eu estou falando que eu vou abrir. Ela é desesperada, meu Deus.
Hoje, pessoal, eu vou encerrar o grupo hoje, viu? Tá? Vou encerrar o grupo hoje e vamos abrir o grupo Sertão 2026. Se você quiser ir junto, você dá um nome para Diaconisa Valéria. Então vamos abrir para a gente mostrar o vídeo e depois nós vamos encerrar, vamos para a Santa Ceia, nós vamos cantar a adoração que nós fazemos. Vamos abrir. Antes de passar o vídeo, irmãos, para que tudo isso valeu? Talvez você pense assim, puxa, eu fui para a igreja para ouvir uma palavra. Eu espero que Deus tenha falado com você. A Andréia, cadê a Andréia? A Andréia foi para lá com a mãe dela que tinha acabado de cair e estava para entrar numa cirurgia. Ela saiu daqui de manhã, a mãe estava entrando numa cirurgia de clavícula. Da onde que foi a cirurgia? Foi aqui do ombro, do cotovelo e do ombro. Tiveram que pagar um valor alto para essa cirurgia, porque nada estava se esperando. E ela foi. Dona Eliana com dor, os meninos, que eu olhava e falava, Senhor, o que vai acontecer? Nós evangelizamos a cidade inteira. E você? Nós fomos treinados, aprendemos um pouquinho sobre falar de Jesus. Você pode fazer isso com a sua família, você tem que ganhar a sua casa para Jesus. E os dons que estão sobre você, você tem que usar. Porque os dons são poder de Deus para nós rompermos com as trevas. Amém? Então nós vamos ver para onde nós vamos em 2026. Apaga um pouquinho a luz. Não vai dar para ir todo mundo, vocês estão vendo, né? Em julho de 2025, fomos enviados ao sertão da Bahia. Um povo sedento por água, alimento e, acima de tudo, por esperança. Botuporã nos esperava e Deus já estava lá. Nosso maior propósito era, claro, alcançar vidas para Jesus, em praças, ruas, escolas e casas. Batemos de porta em porta, entramos em lares, conversamos com famílias. Foram 420 casas visitadas. Cada ficha preenchida representava um coração aberto. A palavra foi anunciada. Cada oração, cada abraço, cada lágrima, tudo para que o nome de Cristo fosse conhecido. E os céus celebraram. Mais de 480 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Servimos com amor. Foram 50 cestas básicas entregues. Cuidamos do corpo e da saúde. 217 pessoas atendidas com aferição de pressão e testes de glicemia. Entregamos 20 kits de higiene a famílias que precisavam. O sorriso também foi cuidado. 21 pessoas receberam atendimento odontológico. Realizamos palestras de saúde bucal e capacitamos 80 professores com treinamento de primeiros socorros em 5 escolas municipais. Na oficina de bolo de pote, 12 pessoas aprenderam essa delícia e compartilharam momentos de alegria. No workshop de música, 5 participantes descobriram e aperfeiçoaram seus talentos para o louvor. Levamos a mensagem de forma criativa. Foram 11 apresentações de teatro em 6 escolas, alcançando 1.100 alunos. A sementinha da fé também foi plantada no coração dos pequenos. Na EBI, 91 crianças ouviram sobre Jesus, na igreja e na praça. Participamos 3 dias na rádio local e estivemos reunidos com secretários de educação, transporte e obras, construindo pontes para futuros impactos.
Enquanto estávamos em missão, nossos pastores intercediam por nós e pela cidade. Em cada culto, celebramos a presença de Deus. Louvor, palavra, entrega, alegria. A igreja se alegrou, o sertão cantou, e nós vivemos o que só o Espírito pode fazer: comunhão verdadeira. Todos os dias o Senhor foi cultuado na praça da cidade, e os céus se abriram. Mas o chamado não para. O sertão ainda clama. Em 2026, Deus nos enviará novamente. Oi, pessoal. Estamos aqui na cidade onde nós vamos fazer o Impacto 2026. Cidade de Tanque Novo. Esse é o lugar onde nós vamos fazer o impacto para o ano de 2026. E você já precisa começar a se preparar para esse momento, pois nós já temos muitas pessoas que vão estar... Comece a orar, se prepare, vai ser um momento de salvação e de bênção para esta cidade. Venha com a gente. Vem! Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus e nós vamos servir a ceia. Nós tínhamos uma adoração. Então, se você quer ir com a gente para Tanque Novo, qual é a novidade para 2026? Venham mais para frente. Gente, meu Deus. Venham mais para frente. Aí. Qual que é a novidade para 2026? O Osni está doido para saber a novidade. Todo mundo aqui quer ir para Tanque Novo. Tem mais gente que quer ir para Tanque Novo também. Não dá para levar todo mundo. Por quê? Porque nós já fomos ver o hotel lá. O hotel não cabe. Nós temos que levar a nossa comida, nós temos que levar a nossa cozinha. Porque se alguém ficar doente, já pensou? Comer uma comida que eles usam muito tempero? Então tem que ser a nossa comida, tem que ser os nossos cozinheiros. Tudo isso tem muita segurança. Então não dá para levar muita gente para Tanque Novo. Então nós vamos levar um grupo. A novidade é que, mediante toda a organização que a Valéria fez, nós vamos fazer 2 cidades do ano que vem. Então você vai poder ir com a gente numa delas. Amém? Esse grupo vai um grupo para algum lugar, vai outro grupo para outro lugar e você vai junto com a gente. Ou seja, nós estamos precisando de 100 pessoas para o ano que vem. Julho do ano que vem. Tá vendo, né, Juliano? Você pensa que é só cuidar de peixe, né, Juliano? Ore a Deus, de repente você pode ir com a gente, você pode usar o dom que Deus tem sobre você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Vão expulsar demônios, curar enfermos. É o que Deus deu para a igreja. Nós vamos adorar a Deus com a música que nós cantamos que nos unia. Porque ficar junto uma semana não é fácil. Então nós tínhamos que cantar, nós tínhamos que sempre olhar um nos olhos dos outros e saber que estava tudo bem. Porque não é uma empresa, é uma igreja. Uma igreja não pode ter problemas. Nós podemos ter dificuldades, mas não pode ter problemas. Então nós cantávamos uma música, onde nós olhávamos uns para os outros e víamos se estava tudo bem mesmo. E nós vamos adorar a Deus com essa música, a última vez esse ano, e só o ano que vem agora. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Glória a Deus. Vamos tomar a ceia. Enquanto todos estão descendo, eu queria convidar todos a ficarem em pé. Vamos orar por nós. Vamos orar por nós. Eu queria convidar você, vou esperar todo mundo voltar para o seu lugar. Enquanto eles estão voltando, eu não posso deixar de agradecer a nossa liderança, né? A liderança que ficou aqui e cuidou da igreja enquanto nós estávamos lá. A liderança que foi com a gente, pastor João, diáconos, né? Que estiveram ali com a gente. Todos vocês que fizeram parte disso. Eu queria orar por você agora. Queria orar pela sua casa. Para que o poder do Espírito Santo se manifeste na sua casa. Feche seus olhos e escute mais um minuto, por favor. Você vai receber, você recebe nos domingos aqui na igreja uma palavra para te fortalecer. Mas a tua semana, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Para quando tiver problema dentro da sua casa, nos teus negócios, na tua saúde, quando você tiver problemas na sua vida, você possa recorrer a esse poder que Ele te deu, que é o próprio Deus em você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, pelos testemunhos e pela Tua palavra, porque o Senhor é um Deus que opera milagres, o Senhor é um Deus que salva. Assim, aliás, Deus, nós sabemos que esse foi o propósito do Senhor ter enviado Jesus para salvar o homem. E nós queremos ver a nossa casa sendo salva, Senhor. Senhor, tem muita gente na nossa família que ainda não foi salva. Senhor, tem muita situação dentro da nossa casa que nós precisamos do Teu poder. E Senhor, nós não queremos mais ficar esperando isso dos outros. Nós queremos ver isso acontecendo através da nossa vida. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe os homens e as mulheres que estão aqui, os jovens, para quando eles verem doenças dentro das suas casas, eles possam colocar as mãos uns sobre os outros e declararem a cura sobre suas casas. Que demônios sejam expulsos de enfermidade. Que quando eles verem lutas, guerras dentro de suas casas, eles possam ir para os seus quartos, orarem e receberem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, manifestação de poder para que os demônios fujam e as guerras parem, cessem. E os maridos e as esposas voltem a se amar como o Senhor ensinou na sua palavra. Senhor, traz graça sobre a nossa casa por meio do Teu poder, Senhor. Não por meio da nossa capacidade, mas por meio da Tua capacidade. Alimenta-nos agora, Senhor, por meio da Tua ceia. E capacita-nos a vivermos o que nós ouvimos aqui. Que cada um aqui, Senhor, possa ser usado pelo Senhor na cidade. Possa ser usado na sua empresa, possa ser usado na sua casa. E nós possamos ver o Teu poder se manifestando. Oro mais uma vez, Senhor, por Botuporã. Que todos os frutos ali possam produzir frutos, 30, 60, 100 por um. E as igrejas ali colham desses frutos. Te agradeço pela salvação, porque a salvação vem de Ti e é para Ti. Abençoa esses alimentos, Senhor. O pão que representa o Teu corpo e o cálice que representa Teu sangue. E une-nos nesta comunhão agora, Senhor, por meio do Teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Vamos comer o pão e beber o cálice. Queria chamar os oficiais para virem para frente. Meus amados irmãos, na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele se reuniu somente com seus discípulos, e Ele pegou o pão, deu graças e partiu, e Ele disse: esse é meu corpo, que é partido, foi partido por vós, um corpo que foi dado na cruz para nós, que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados.
com um propósito. Fale comigo, com um propósito. Propósito para salvar vidas. Ele veio para nos salvar e salvar aqueles que estão perto de nós. Peça a Deus para que Ele te use dentro do seu propósito. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós amamos a Deus e Ele nos ama muito mais. Deixa Ele te usar. Não tenha medo. Não coloque limites. Aquele que começou a obra em você, Filipenses 1:6, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Segure o pão para que nós possamos comer juntos. E depois que nós comermos juntos, vamos orar juntos. Abençoa esse alimento, Senhor. Abençoa esse pão que nós comemos. E lembrando da tua morte na cruz por nós. Do teu sacrifício eterno por nós. Te adoramos pela tua entrega. Te adoramos por ter nos comprado. Nós te adoramos porque só o Senhor poderia fazer isso, como Deus. E a ti damos toda a honra e glória em nome de Jesus. Segure o pão com você para nós comermos juntos. Olho para a cruz, eu vou do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor.
receber, amém? Se ela não recebeu, ou você dá um pedacinho para ela, ou você pede que a gente te dá agora, tá bom? Todo mundo recebeu o pão? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. A tua palavra diz, como nós ouvimos na quinta-feira, que foi o Senhor que nos chamou. Nós não seríamos capazes de chegar até o Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter nos comprado com o teu sangue. Obrigado por ter dado a vida para cada um de nós. Que agora, Senhor, ao comer desse pão, se alguém estiver doente aqui, Senhor, não por causa do pão, mas por causa da tua presença em nós, que o Senhor se manifeste trazendo cura para os teus filhos. Faz uma obra, Senhor, de milagres em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Coma e adore o Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te adoro. Muito obrigado por ter me comprado, Senhor. Por ter perdoado os meus pecados, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por ter nos comprado, Senhor. Obrigado por ter feito por nós aquilo que ninguém faria, Senhor. Ter morrido por nós. Te adoramos. Te adoramos. Em nome de Jesus. Da mesma forma, depois de terem comido o pão, eles tomaram o cálice. Jesus tomou o cálice e ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Ou seja, o antigo ficou para trás. Agora é a nova aliança, onde não é necessário mais a morte de nenhum animal, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós, Jesus. Esse é o cálice da nova aliança. Bebei todos, disse o Senhor, até que ele volte, falou o apóstolo Paulo. Jesus vai voltar, amém? Mas enquanto ele não volta, nós vamos tomar desse cálice. Então, segure o cálice na sua mão, da mesma maneira que você segurou o pão, para nós podermos tomar juntos. Leva-me além todas as alturas, ouço a tua voz. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde
eu posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. Em 2, 3 em 3, feche com a sua família aí, nós vamos tomar juntos. A próxima celebração da família nossa vai ser num culto de manhã, amém? Nós vamos estar junto com toda a família que vem de manhã. Nós sempre fazemos à noite, mas a próxima celebração da família nós vamos fazer de manhã. Então, prepare-se para almoçar 1h da tarde, hein? Estou brincando. Tem um pouquinho de brincadeira só. Vá para perto da sua família. Olha para... Tá todo mundo, tem gente chegando ainda, eu vou esperar. Irmãos, faltaram muita gente, principalmente o pessoal da manhã, porque tem muita gente de mais idade de manhã. Mas a nossa família está aqui. Somos a família de Jesus sobre essa cidade. Que nós possamos ser usados pelo Senhor dentro do propósito dEle. Amém? Que Deus te use. Olhe para quem está do teu lado e fale assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós. Foi por meio do seu sangue que nós fomos comprados, que nós fomos unidos, que nós fomos perdoados. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que nada e ninguém vai separar a nossa casa, vai tocar na nossa família. Em nome de Jesus, se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus seja o Deus da nossa casa, da nossa vida, para a glória dEle, em nome dEle. Amém. Vamos beber e ore com a sua família. Abrace sua família, orem juntos. Senhor Jesus, muito obrigado pela minha família, pela minha casa. Obrigado, Deus, pelas minhas filhas, meu genro, meu sobrinho, minha esposa. Obrigado, Senhor, pela igreja, meus irmãos, pela família que o Senhor me deu aqui em Araraquara, por sermos um corpo no Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Usa-nos,
Salva a nossa família, Senhor. Salva aqueles que nós ainda não vimos ainda te adorando. E usa, Senhor, todo o poder que o Senhor nos deu. Usa a nossa vida para que a nossa casa seja abençoada. Para que não haja doença dentro da nossa casa. E para que a tua paz reine no meio da nossa família. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu suprimento. Declaramos que esse mês de agosto será um mês abençoado. Porque o Senhor está entre nós. E oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Abraça a sua família, dá um beijo na sua nos seus da sua família. Que Deus te abençoe, viu? Te abençoe. Também te amo. Depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um louvor. Vamos cantar, que ele é digno. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Cordeiro de receber a honra, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins nuvem de glória, tu és santo, 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 tu és santo, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo,
Santo, Santo, Santo. Aquele que ressuscitou. Santo, Santo, Santo. Aquele que é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Leão da tribo de Judá. Santo, Santo, Santo. Raiz de Davi. Santo, Santo, Santo. Estrela da manhã. Santo, Santo, Santo. O cavaleiro de cavalo branco. Santo, Santo, Santo. Seus olhos como chama de fogo. Santo, Santo, Santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, Santo, Santo. Está vestido com um manto de sangue. Santo, Santo, Santo. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, Rei dos Reis. Celebre, igreja. Santo, Santo, Santo. 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 Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as suas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Vem, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais Araraquara, escudos. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Sobre cada família, sobre cada casa aqui, Senhor. Essa alegria esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, Ele vem.
júbilo! Eu tenho certeza que no céu não vai ter silêncio. Só vai ter 30 minutos de silêncio no céu. Mas esse vai ser um silêncio específico. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai esteja sobre a sua vida. Que essa alegria, essa unção te acompanhe. Que a paz esteja sobre a sua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua alma. Que você receba paz na tua alma, no teu coração, sobre o teu corpo. Que aquele que está vivo em você, o Senhor Jesus, aquele que se assenta no trono, possa reinar em você e manifestar o seu poder em você, em nós, na igreja. E a Ele, por meio dessa manifestação, a Ele que está sentado no trono, somente a Ele, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe.